Muito boa noite, prezadas irmãs, irmãos, sejam bem-vindos. Convidamos a todos para fazermos nossa prece inicial, cerrando levemente nossos olhos, nos colocando confortavelmente nas poltronas, permitindo que a nossa mente, nesse instante, esteja no mesmo local onde encontra-se o nosso corpo físico. E que o propósito que nos traz até aqui fique bem claro para nós. Que possamos estar focados nesse objetivo, que com certeza é o do esclarecimento, é o da consolação para nossas aflições, é do auxílio energético para o nosso corpo físico, o qual nós próprios muitas vezes torturamos, sobrecarregamos, maltratamos, mas acima de tudo, é para nós, individualidades espirituais, o momento de afinarmos a nossa conexão com Deus, nosso Criador, fonte primária de tudo que há, e permitir que a sua lei de amor, justiça e caridade possa penetrar um pouquinho mais, tal como a raiz de uma planta que vai fixando-se aos poucos, sem pressa, mas que carece de que o meio lhe permita o crescimento e o aprofundamento. E que meio é esse? O meio é a doutrina de Jesus, que nos esclarece, nos consola e nos dá o indicativo do caminho a ser percorrido. Obrigado, Senhor, que assim seja. Prezados irmãos e irmãos, o tema que trazemos para a nossa reflexão essa noite tem a ver com tudo que possa estar envolvido na nossa estada e permanência nesse plano, nesse globo terrestre. E assim o falamos porque, se não é de conhecimento de todos nós, devemos procurar aprofundar esse conhecimento de que somos viajantes do tempo e do espaço. Somos espíritos que, por ora, desfrutamos deste nome, deste país, deste envoltório corporal, ao qual devemos muita consciência, ao qual devemos muita gratidão, ao qual devemos muito zelo, e conforme já falávamos na prece, maltratamos, porque ainda não aprendemos a nos portar da forma adequada que nos solicita a vida. Nós ainda estamos passando pela vida de uma maneira irresponsável, para dizer o mínimo. E é para nos trazer a luz do conhecimento e a luz da responsabilidade que nós vamos esmiuçar um pouquinho mais a questão da luta contra o mal, que nós todos travamos, travaremos e estamos travando nesse exato momento. Mas que luta seria essa? Será que é a luta do mocinho contra o vilão?
Será que é a luta que a gente vê tanto, né? O super-herói que vem e salva a todos? Não. Essa luta é um pouco diferente do que nós estamos habituados a imaginar, né? Aquela que o nosso imaginário nos deixa levar. Por quê? Porque nós todos temos lá no fundo da nossa consciência, lá no nosso subconsciente, nós todos temos a certeza de que há um Salvador. Mas esse Salvador, a forma como nós o vemos, é muito distorcida. O nosso maior super-herói que esteve por aqui foi Jesus. Ele poderia ter lançado mão de superpoderes? Poderia. Ele tinha recursos para isso. Ele poderia ter desenhado a história de uma maneira totalmente diferente? Poderia. Mas não era esse o objetivo, não era essa a missão e não era esse o desfecho que nós precisávamos. E também não o merecíamos, assim como ainda não merecemos. Então, se nós pensarmos na prece que a gente aprendeu desde criança, né, o Pai Nosso, o que a gente fala lá? Livrai-nos do mal, não é isso? Será que a gente precisa ser livrados do mal? Ou será que nós precisamos combater o mal? São duas coisas diferentes. Se eu peço para alguém me livrar de algo, eu estou na esperança de não ter que confrontar aquilo. Presta atenção disso. Não é livrar-nos do mal. Nós estamos aqui em um planeta onde há sofrimento, onde há a maldade por aí, não é por acaso, nós não caímos, o nosso paraquedas não quebrou. A gente não aportou aqui por acidente. Nós viemos aqui com um propósito. E o propósito é coexistir com essas coisas todas que estão aí. E essas coisas todas devem nos moldar, nos modificar para melhor, não para pior. E aí é outro ponto que as pessoas permitem que a maldade que se vê, a maldade com a qual nós convivemos, as pessoas permitem que essa maldade as transforme para pior. E é outra distorção da finalidade, é um desvio de finalidade, né, de propósito de aqui estarmos. Então, só para ilustrar, havia um discípulo de Jesus chamado Tadeu. Tadeu era um dos discípulos que mais ficava tocado quando ele via aquelas pessoas que eram trazidas até a presença de Jesus e que estavam, abre aspas, endemoniadas, como eles diziam na época. Na verdade, as pessoas estavam sofrendo de um certo grau de obsessão, né? Estavam sendo obsidiadas por espíritos atrasados, espíritos ainda endurecidos. E essas pessoas, só ao chegar diante da presença de Jesus, aqueles espíritos já se afastavam, já deixava as pessoas numa situação muito melhor só de chegarem perto de Jesus. E aí, quando Jesus postava suas mãos, quando Jesus lhes dirigia a sua palavra, mas muito mais do que isso, dirigia a sua autoridade moral para essas entidades, elas com certeza saíam dali correndo ou se prostravam espiritualmente diante de Jesus. E ali se operava não um milagre, mas se operava um fenômeno da natureza, que é a luz era disponibilizada onde antes havia trevas. Porque a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E a maldade nada mais é do que a ausência do bem.
Simples assim. O que não é simples é a forma como nós viemos lidando com tudo isso ao longo das eras. Então Tadeu se impressionava muito, ele ficava muito condoído. E ele era dotado de uma vontade muito grande de ele também poder operar aquele auxílio que Jesus operava, mas ele não se achava capaz. Então, até que um certo momento, Jesus retirou-se para uma viagem curta com João e Tiago, e Tadeu ficou longe da presença de Jesus. E trouxeram até Tadeu uma jovem que estava passando por um processo sério de obsessão. E Tadeu ficou por 2 dias tentando doutrinar aquela entidade. E não conseguiu. Mas eis que no 2º dia, Jesus retorna. E aí Jesus retornando, chegaram até Jesus e disseram, acode o Tadeu lá, porque ele está tentando, está lutando aí com, né? Na época eles chamavam um demônio, né? Eles não tinham uma outra nomenclatura. E aí Jesus vai lá e, com sua autoridade moral, resolve o problema. Porém, Tadeu ficou muito tocado por aquilo. Poxa, ele queria muito ajudar aquela criatura. Mas 2 dias extenuantes e ele não conseguiu nada. E aí Jesus chega, e aí ele começa a se perguntar, mas que poder é esse? Por que Jesus não nos dota, nós, desse poder? Por que ele não nos passa para nós também esse poder, né? Para que nós possamos fazer também esse auxílio mais eficaz. Porque ele realmente queria ajudar as pessoas. Ele ficava muito frustrado de ele não conseguia ajudar. E aquilo ficou remoendo em sua cabeça, e aquilo estava consumindo. Jesus, então, que conhecia cada um deles e sabia o que se passava na cabecinha de cada um, percebendo essa inquietação de Tadeu, um dia chega para Tadeu e diz assim, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Ivanor, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Silvana, Rosa, Jimenez, Laura, vamos nos perguntar, olha a pergunta de Jesus. Qual o objetivo principal das atividades da tua vida? E aí Tadeu, inspirado naquele momento, né? Responde, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Olha que resposta interessante. Mas não para Jesus. Muito interessante para o Ivanor da vida, né? Ia se maravilhar com a resposta dessa. Muito acima da minha capacidade, mas não da de Jesus. E aí Jesus diz para ele, você procura semelhante realidade? Por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Você está procurando realizar o reino de Deus em teu coração, por que você está cobrando do outro que ele o faça? Aí Tadeu ficou. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Ivanor, qual as tuas necessidades? Essa foi a pergunta de Jesus para Tadeu. Quais os teus objetivos e quais as tuas necessidades? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. As reais necessidades. Responde Tadeu, mas não seria justo, ajuntou o discípulo, com certa convicção, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Muito simples, né? Vamos fazer o seguinte,
Ô Jesus, reúne lá todos os espíritos ainda atrasados, bota eles todos lá no campo, um lugar muito grande, e num passe de mágica, você doutrina todos eles e resolve o problema. Ué, resolveu o problema. De uma vez só, né, uma vezada só, Jesus resolveria todos os problemas. Responde Jesus. Por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, os nossos próprios deveres, os de cada um de nós. Será que sabemos quais são os nossos deveres? Sabemos muito dos nossos direitos, ou pelo menos imaginamos saber. Mas sabemos dos nossos deveres? Queremos saber sobre eles? Pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelam na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. Então essa foi a resposta que Jesus deu para Tadeu em sua inquietação de que por que não acabamos com o mal de uma vez só? Não seria mais fácil? Acabamos com a maldade. Deus não poderia fazer isso? Poderia. É Deus. Jesus não, porque Jesus não é Deus. E aí outra confusão que a gente vê, né? Em algumas orações, umas rezas que falam, né? Creio em Jesus como Deus, né? Confunde-se muito essa figura de Deus e Jesus. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Deus está acima de tudo, de todos, e a hierarquia depois vai se espraiando. Mas Jesus não é, nunca será Deus. Então, muitas vezes confundem Jesus como sendo personificação de Deus. Não é isso. Mas poderia Jesus fazer muitas coisas. E Deus poderia acabar com o mal de uma vez só. Mas por que não o faz? Então essa era a indagação de Tadeu. Condoído, claro, pelo sofrimento das pessoas, ele queria acabar com o mal. Mas não entendia Tadeu, assim como nós até hoje não entendemos. Não entendia ele a função do mal. Qual a função do mal? Será que a gente já se perguntou qual a utilidade do mal? Porque o mal tem uma utilidade. Se ele existe, ele tem uma finalidade. É necessário que haja o mal, mas ai daquele que for motivo do mal. É necessário que haja um escândalo, como diz no Evangelho, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Então não é porque o mal cumpre uma função que nós devemos cultuá-lo e cultivá-lo em nós. Então aí começa a luta nossa de cada dia contra o mal. E a gente fica olhando, né, para essas maldades todas que a gente vê por aí. E será que a gente se pergunta, eu sou mal? Será que eu sou mal? Nós não nos achamos mal, não é?
a gente vai dizer, não, eu não sou mal, né? Eu não faço mal para ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu vivo minha vida de forma honesta. De novo, a escuridão é a ausência dele. O mal é a ausência dele. Bondade. A ausência do bem. Então, se eu não sou mal, mas eu também não sou totalmente bom, habita em mim a dualidade. Todos nós temos essa dualidade, essa ambiguidade de bem e mal. Talvez estejamos muito mais, uma porcentagem muito maior de bem do que de mal, mas o mal ainda habita em nós. E é essa luta contra o mal, que é de cada um de nós. Porque nós, sem percebermos, e até agora, talvez sem sabermos, alimentamos a psicosfera maldosa que circula no nosso planeta. Então, o nosso planeta tem uma psicosfera, né? Nós ouvimos muito falar, né, lá o ozônio, a camada de ozônio, a estratosfera, a ionosfera. Existe uma psicosfera, existe um envoltório energético que envolve todo o nosso planeta, que ele é formado pela junção do pensamento de cada um de nós. O nosso pensamento, ele cria formas de pensamento. E essas formas de pensamento agrupam-se com grupos afins. Então, se eu estou pensando bem, se eu estou pensando em coisas boas, se eu estou vibrando positivamente, eu estou alimentando a psicosfera positiva. Nosso planeta é uma enorme pilha, que tem o polo positivo e o polo negativo. Tem o bem e o mal, a luz e a escuridão. Essa dualidade, ela habita, o planeta habita em nós. Então, se eu penso negativamente, eu estou contribuindo para o mal. Mas eu não sou o mal. Pode não ser totalmente mal, mas não é totalmente bom. Então, a luta contra o mal é uma luta diária. É uma luta on time. O tempo todo nós temos que estar vigiando os nossos pensamentos. E aí Jesus dizia, orai e vigiai. Mas não era para ele vigiar os guardas que estavam para vir pegá-lo. Ora e vigia teus pensamentos. Cuida o que estás pensando, o que estás vibrando, o que estás emanando para o alto. Então nós temos que lutar a todo instante contra o mal. Num momento em que nós estamos muito pessimistas. O nosso planeta há muito tempo não precisava tanto da nossa positividade do que agora. Que estamos enfrentando inúmeras batalhas ao mesmo tempo. Guerra, a fome aumentando, doenças, o medo das pessoas, tudo isso está aumentando a carga do lado negativo. E o mal se nutre disso. As forças negativas vão buscar energia nessa psicosfera negativa. Então, se nós queremos mudar esse estado de coisas que aí está, a gente tem que ter a consciência que depende, sim, de cada um de nós. De não se deixar contaminar com pessimismo, de ser grato, porque a gente fica olhando aquilo que está lá no horizonte
e esquece de olhar o caminho que já percorreu, as coisas que já alcançou, as coisas que já conquistou. Em um mundo de criaturas acordam com fome porque deitaram com fome. Em um mundo onde uma criança tem que pegar o telefone e ligar para a polícia para dizer que não tem nada para comer em casa. E a gente fica reclamando porque a conta do gás subiu, porque a gente não vai poder fazer aquela viagem que queria fazer no final do ano, porque não vai poder trocar o carro, porque há momentos de conquistar e há momentos de realizar. Nós não estamos em um momento de conquistas. O nosso planeta está passando uma transformação e ele está precisando que a gente realizar as conquistas que já tivemos de intelecto. Nós crescemos muito em intelecto. As tecnologias estão aí para comprovar isso. Nós já aprendemos muito em trato social, em como devemos, de que forma devemos e quando devemos respeitar, aceitar ao outro. Aprendemos, mas precisamos botar em prática. A luta contra o mal é colocarmos em prática a mensagem que Cristo trouxe. Não precisamos de nada mais do que isso. Senhor, o que devo fazer para o meu irmão? Faça a ele o que gostaria que fizesse contigo. É simples. Você gosta de ser humilhado, você gosta de ser esquecido, você gosta de sentir fome, você gosta de ser maltratado? Teu irmão também não. Então por que maltratas? Por que discrimina? Então, se o mal não estivesse habitando em cada um de nós estaríamos conversando sobre outras coisas. Nós estaríamos em um mundo muito, muito diferente. Então essa luta contra o mal, ela não é uma luta da polícia, não é uma luta do Ministério Público, não é uma luta do governador, do prefeito, é uma luta de todos. Porque quem está lá no dia a dia maltratando, quem está lá no dia a dia perseguindo, matando, humilhando, não é os poderosos. Esses também têm os seus deslizes, mas são colocados lá por nós. E as suas mazelas são retratos das nossas mazelas. Então a luta contra o mal é de cada um de nós. E é dentro, é uma luta interior. E tudo começa por um dia, um despertar e um muito obrigado, Senhor. Porque a partir do momento que eu abro os olhos pela manhã e eu digo muito obrigado, Senhor, eu já estou agradecendo por tudo que virá e confiando que tudo vem de Deus. Então, irmãos, essa luta contra o mal não era uma luta de Jesus como pensava Tadeu. E que Jesus demonstrou a ele que essa luta contra o mal tinha que começar nele. Então, por que procuras consertar no teu irmão aquilo que ainda está estragado em você? E é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos tentando mudar o outro, estamos tentando consertar o outro, estamos tentando pacificar o outro. Nós devemos começar por nós. Ok? Nós agradecemos a todos.